qual o motivo, né? Glória a Deus. Santo, santo Ele é Deus. Muito obrigado, Jesus. Vamos fazermos a leitura do versículo 19 ao versículo 35 agora. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito esse povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e dera-mo. E lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial, e diz: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós, ouvir agora, pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa a seu pecado, se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a ele riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei nele
assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizera o bezerro que Arão tinha feito. Amém. Santo, santo, Ele é Deus. A ira de Moisés era uma indignação justa, e com razão ele quebrou as pranchas, como um símbolo da ira de Deus, e não porque ele tenha perdido o seu controle. O Senhor quis que Moisés fizesse o que fez, para poder demonstrar ao povo a completa e absoluta inutilidade desse ídolo que eles tinham fabricado. Os versículos 21 e 24 registram a desculpa de Arão. Ele culpa as suas ações sobre o povo. O arrependimento bíblico demanda que Deus seja justificado e que nós sejamos condenados. Significa que Deus demanda que aceitemos a culpa do nosso fracasso. É o único tipo de arrependimento que Ele honrará. A maioria dos pregadores da atualidade, como Arão, tem pouca preocupação sobre o pecado. Significa que eles não entendem adequadamente o pecado e nem a cruz. Amém? De alguma forma, agora ele está culpando a situação a Moisés. E que se vê é uma das desculpas mais fracas que jamais foi dada. E ainda pelo que se sabe, o Senhor não dirigiu a Moisés para que castigasse Arão de nenhuma forma. Não porque ele era o irmão de Moisés, porque Deus não faz acepção de pessoas. É muito possível que a magnitude do que ele tinha feito, que diretamente causou as mortes de alguns, 3.000 homens, que criou uma quantidade terrível de sofrimento, era suficiente castigo como o sumo sacerdote. Ele tinha que ficar como mediador entre Deus e o povo. Deste modo salvou a sua vida, e por ele mesmo ser a causa de suas mortes tinha que pesar enormemente sobre ele. Não somente se refere à promiscuidade, e sim também a eles, estando nus diante do julgamento de Deus. No hebraico, na realidade se diz: quem está a favor de Jeová? E formou um clamor excelente, por meio do qual reuniram-se aqueles que estavam participando desta promiscuidade. E aqueles que não viram culpa alguma nisso, obviamente não estava do lado do Senhor, nem tampouco aqueles que estão nesse acampamento na atualidade. Nesse dia, os filhos de Levi ganharam o sacerdócio. A maldição foi quebrada. Gênesis 49, 5 a 7. Vamos lá. Glórias.
5 ao 7. Simeão e Levi não são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor matara varões e na sua teima arrebatara bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Isto que teve que ser feito, esse é o estudo do versículo 27, eu já estou, viu, irmãos? Primeiro foi por instrução do Senhor com respeito a isso. Assim ao pregar aos idólatras de hoje em dia, sob a ira de um Deus santo e não de seu amor. O que é uma verdade para o seu próprio povo, somente o qual necessita urgentemente sobre eles. Romanos 1,18. Vamos ver o que está lá? Romanos 1,18. Glória a Deus, aleluia. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 28, seu estudo. Esses eram os que tinham burlado do chamado de Moisés e tinha continuado em seu caminho mau. Estavam determinados a continuar em sua adoração ao bezerro de ouro. Diz-nos que, ao dar a lei, 3.000 homens perderam a sua vida e a sua alma. No dia de Pentecostes, no começo da dispensação da graça, 3.000 homens foram salvos, né? Atos 2:41. Vamos lá. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra naquele dia, né? Agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 29, 6. Tinha que ver com a tribo de Levi, os quais seriam estabelecidos como sacerdotes do Senhor nesse dia em particular. Versículo 30. Isso é estudo. O povo tinha pecado, e o único que poderia fazer expiação por seu pecado era a cruz de Cristo, que foi descrito e em sentido simbólico pelos sacrifícios. Moisés não podia expiar o pecado, né? A terminologia seguinte prova esse ponto. Por todos os motivos,
Parece que o Senhor ignorava as suas declarações. 31, seu estudo. Alguns pecados são piores que outros. E a idolatria que acontece de distintas formas é um dos piores de todos. Evangelho segundo escreveu, São João 19, vamos lá? Evangelho segundo escreveu São João 19 e 11. Chegando. Glória a Deus. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. 32, seu versículo. Versículo 32, seu estudo. É a primeira menção do livro da vida que se encontra na Bíblia. Deus só podia perdoar os pecados daqueles que pediram por tal perdão. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João 1:9. Vamos lá? Primeira Epístola Universal do Apóstolo João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 23 de seus estudos, referente a Cristo. Moisés desceu do alto com a lei. Ao se deparar com o pecado do homem, ele quebrou ambas as tranças e logo retorna com uma triste conjectura em seus lábios para procurar um perdão duvidoso. Ele fracassou. Cristo desceu do alto, cumpriu a lei e, havendo a favor dos pecadores, sofrendo sua penalidade plena, assumiu sua posição, a qual Moisés e o homem não assumiu. Voltou para o céu, depois de derramar o seu sangue precioso, o sinal de sua expiação, cumprida por obter um perdão absoluto. Versículo 34, você escuta. Foi arguido e até conjecturado que esse anjo é diferente do anjo de Êxodo 23, 20. É minha crença que é o mesmo anjo. Parece que o Senhor tinha ameaçado tirar esse anjo, quem em essência era uma aparência pré-encarnada de Cristo. Mas agora consente que ele possa ficar com Israel. E desse modo, continuava dirigindo e observando eles. O anjo é na frente. Versículo 35, seu estudo. Vou ler o versículo. Assim o Senhor feriu o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. A palavra feriu aqui significa empurrar, derrotar, afligir com enfermidade, matar, golpear, lhes fazer o pior. Exatamente o que o Senhor fez não nos diz. Parece ser uma forma de castigo.
E parece de alguma forma como o seguinte: capítulo o declara ter tido um efeito positivo. Senhor, chegou o fim. Muito obrigado. Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus